Eu estou aqui no Parque Ecológico, uma das coisas lindas desse município tão perto de Criciúma, tão perto de Araranguá, e que realmente tem um potencial muito grande. E eu vou ter o prazer de conversar com Arlindo Rocha, prefeito atual de Maracajá. Tudo certo? Tudo bem, Arlindo? Uma alegria poder estar me comunicando, e minha saudação a todos que estão nos assistindo e que possam aproveitar essa nossa conversa para conhecer um pouco mais de Maracajá, que é um lugar maravilhoso. Agora, evidentemente que o nosso telespectador quer saber um pouco mais da vida de Arlindo Rocha, né? Nasceu no município de Maracajá. Como é que foi a sua infância aqui na cidade natal? Eu nasci numa família de pequenos agricultores, na época município de Criciúma, localidade de São Jorge, hoje município de Forquilinha, mas fica apenas 3 quilômetros de Maracajá, enquanto que de Forquilinha é quase 12. Então tudo era Maracajá. Igreja Maracajá, colégio Maracajá, famílias em Maracajá, os namoros, os casamentos, tudo foi em Maracajá, o costume aqui. E quando a tua infância aqui? Minha infância foi uma infância comum a todos, eu diria, os filhos de agricultores da nossa região. Pequenos agricultores, vivendo de regime de economia familiar, não existia trator, era tudo no cabo da enxada. Pegasse na enxada? Até os 18 anos. Trabalho com cavalo, com os bois e tudo mais. Por isso que eu fiz uma opção de voltar a morar na roça, porque a minha origem é da roça. E eu era o filho mais novo. Então nós plantávamos... De uma família de quantos? De 9 irmãos. Então nós plantávamos milho, feijão, fumo, mandioca, batata doce, economia de subsistência. Mas eu tive uma curiosidade. Quando eu tinha 9 anos de idade, nós estávamos plantando fumo, eu lembro, era mês de setembro, e meu pai perguntou o que eu iria plantar ali quando crescesse. Eu respondi que não iria plantar nada. Eu iria ser um advogado e iria ser prefeito de Maracajá. Evidente que, naquele momento, os meus irmãos todos trabalhando na roça, né? Já ganhei o apelido de advogado. Chorei muito. Cheguei em casa, minha mãe falou que sem sacrifício nada se consegue. E quem planeja a vida tem futuro. Quem não planeja tem destino. E eu resolvi planejar a minha vida. Em 2000 já disputei uma eleição para prefeito, perdi. E em 2006 me elegi vereador, renunciei logo em seguida, porque não concordava com as atitudes políticas da época, mas disse que quando eu tivesse força suficiente para mudar essa realidade politiqueira do nosso município, eu voltaria. E voltei em 2016 com um projeto de gestão. Durante toda a minha infância, né, voltando aqui à sua pergunta, adolescência também aqui? Tudo na roça, estudava um período, outro trabalhava na roça, não tinha... Filho de família abastada? Filho de família humilde. Nós trabalhávamos e continuamos trabalhando para sobreviver, como todos aqui na nossa localidade e na nossa região. Pai e mãe vivos, hein? Meu pai faleceu em 98, 20 anos atrás então, e a minha mãe faleceu em 2001. E no dia, inclusive, que meu pai faleceu, ele me pediu para mim cumprir a minha promessa. E cumprisse? Estou cumprindo. Menino, casado com quantos filhos? Eu tive meu primeiro casamento, que durou 22 anos. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, doutor Maurício, advogado. Bem sucedido em Criciúma. Continua no escritório, tocando o escritório. E tenho uma filha, Ana Marta, com 13 anos. E agora vou ter mais um filho, que nasce esse mês, o Arlindo Rocha Filho, que é do meu segundo casamento, que já tem 7 anos. Daqui a um mês?
Durante esse mês de junho nasce o Arlindo Filho. E está esperando assim com... Muita felicidade, assim como meus 2 filhos que eu amo de coração, como tem que ser um pai, né? Fora da prefeitura, assim, a gestão, o que o Arlindo gosta de fazer, assim, no seu dia a dia, assim? Absolutamente nada. Hoje o município me consome todo o meu tempo, finais de semana, sempre trabalhando pela comunidade, pela gestão, muito ativo. Eu resolvi tirar esse período da minha vida, esses 4 anos, para mostrar que o nosso país tem jeito, mas nós precisamos começar pelos municípios, fazendo gestão, abandonando os negócios, abandonando os projetos pessoais, abandonando a politicagem e fazendo gestão, como se o município fosse um condomínio bem administrado. Que de Maracajá tem jeito? Tem, todos os municípios brasileiros têm jeito. O que nós precisamos é fazer gestão ao invés de fazer política. Temos alguns maus que nós temos que eliminar da política. Por exemplo, eu acho que a reeleição é o pior mal. Então quer dizer que tu não pretende, daqui a pouco, eu estou vendo na cidade de Maracajá, que de vez em quando eu passo por aqui, e vejo que a tua gestão é uma gestão profícua, mas deve ter contras também, evidentemente. Tá? Quer dizer que tu não pretende te reeleger? Ou você faz um, ou você faz outro. Eu trato isso como uma analogia de um casamento. Você não pode ter um casamento e ter uma amante. A reeleição é amante do casamento da gestão. Não dá para fazer os dois. Então o que nós precisamos? Nós precisamos acabar com a reeleição. Isso não pegou no Brasil. Não dá certo. Agora, nada proíbe que o político, o gestor, almeje outros cargos. Que ele possa ser candidato a deputado, que ele possa ser senador, que ele possa ser governador, mas repetir, eu não vejo isso com bons olhos. Eu no passeio que nós fizemos, embora ressaltamos que nós temos muitos bons prefeitos, bons políticos que acabam se reelegendo e fazendo bons trabalhos, mas na sua essência a reeleição não é boa. A gente estava caminhando aqui nesse parque ecológico, por uma trilha, e eu escutei, numa conversa entre nós, eu escutei que tu pretende ainda ser presidente. Eu acho que quando eu estava no Cabo da Enxada, trabalhando na roça, e sonhava ser prefeito, e sonhava ser advogado, seria muito mais difícil naquele momento do que hoje de um prefeito, mesmo de uma cidade pequena, você sonhar em ser um deputado, em ser um governador, em ser um presidente da República. Por que não? Por que não? Acho que esse é o sonho que todo brasileiro político tem que ter. Assim como o empregado sonha em um dia ser um empregador. Como um padre sonha em ser um papa. O político também pode fazer isso. Agora, ele precisa seguir os caminhos corretos, os passos corretos, começando por uma gestão no seu município e evoluindo, mantendo os princípios constitucionais que nós temos, da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da transparência e da eficiência. Se você seguir os princípios constitucionais que um gestor público, que um político deve ter, não tem erro. Agora, se você é casado e vai buscar um amante, vai à ruína o seu casamento. Se você é um político, se você é um gestor e você começa a fazer negócios visando os seus interesses, os seus projetos, não vai dar certo. Eu vou pedir... A população cobra isso e nós estamos vivendo um novo tempo. Hoje, nós vivíamos, por exemplo, o jargão do Paulo Maluf. Rouba, mas faz. Rouba, mas faz. Não, hoje rouba, vai para a cadeia. A população não aceita mais isso. A moralidade no Brasil, ela veio para ficar. Quem não se adequar, a sociedade vai excluir. Bem, nessa forma de gestão, quando tu chegou na prefeitura, tu deve ter sido muito combatido. Porque, pelo que eu escutei, acabaram-se os pedinchos, aquela coisa que todo mundo vivia em torno da prefeitura, pegar R$100 aqui para comprar remédio, R$100 para fazer mudança e tudo mais. Como é que tu deu jeito nessa situação, que é uma comunidade, um município pobre, né? E terminar com essas coisas que o povo estava acostumado? Bom, eu aprendi, né,
lá no meu curso de Direito e no meu trabalho, que para mim ser um bom advogado, eu precisava estudar a história do início de todos os direitos. Por exemplo, nós fizemos muito aposentadoria, mas eu precisei estudar no Brasil como se iniciou isso. Os institutos, IAPI, IAPCE, IAPTEC, IAPC, todos os institutos da época, exatamente, que chegaram até hoje na Previdência Social. Direito do trabalho, desde a escravidão, como iniciou o direito do trabalho, como iniciaram os sindicatos, enfim, a história da relação capital-trabalho no Brasil. A mesma coisa na política. Estou no município que, como todo município da nossa região, tinha sempre dois partidos. Aqui tem até apelido, o pé branco e o pé vermelho. O pé branco é o DN, da época antiga, que veio depois para o PPB, depois para o PP e que está aí até hoje. É a elite? Eu diria é a chamada direita do Brasil. Direita do Brasil. Ou que se chamava até dias atrás, né? Do outro lado, a esquerda, que veio do PSD para o MDB, para o PMDB e depois as várias ramificações, PSDB, PT e assim por diante. O nosso município também era dividido assim. Eu cheguei para uma eleição diferente, com um discurso de gestão, de entendimento, de fortalecimento e de juntamento de forças. Como que se faz isso? Obedecendo os princípios constitucionais. E o político partidário? Bom, o político partidário, esse existe ainda. Continua, é obrigado a existir. Continua existindo. Mas o político partidário, ele se intitula como dono de tantos votos. Então eles chegavam para mim como postulante a uma candidatura e diziam, olha, eu quero tal espaço na administração porque eu tenho tantos votos. O que eu fiz? Nós só temos 6.000 eleitores. Comecei a reunir as comunidades e dizendo que o voto deles, daquele José da Silva, daquele humilde, estava sendo negociado pelo cabo eleitoral fulano de tal, que era a liderança dele. E dizer que ele não precisa de intermediário e que ele estava sendo negociado. O voto dele era tratado como um capital, não como uma obrigação. E consegui fazer essa relação direta entre o Arlindo candidato com o eleitor, afastando o político. Mas por que tu sofresse com isso aí? Deve ter sofrido muita pressão. Eu diria que num primeiro momento sim, mas no segundo momento começamos a receber os apoios dos políticos que também estavam enjoados com essa prática política, os apoios das instituições, as igrejas começaram a apoiar e aí mudou tudo, ou seja, é possível sim. E hoje muitos daqueles políticos estão ajudando na gestão. Prova disso, por exemplo, é o atual vice-prefeito, Ademir, que já foi 3 vezes vice-prefeito naquele modelo e que hoje está completamente adaptado. O meu secretário do Meio Ambiente, por exemplo, que já foi 3 vezes prefeito do município, mas está cuidando dessa maravilha, com uma outra maneira. E em tudo, tanto na gestão administrativa, quanto todos os segmentos, agricultura, meio ambiente, educação. Educação, por exemplo, nós temos em torno de 800 alunos na rede pública do município, todos estão estudando com um sistema positivo de apostilas. Material usado nos melhores colégios particulares da nossa região. E agora, esse mês começam a receber um tablet cada aluno. Só um salto, mas precisamos de muito mais. Mas vamos fazer. Agricultura diretamente para o colono, para aquele que precisa. Esportes, introduzindo o esporte nas escolas, para que a juventude venha praticar esportes, tenha uma vida sadia e não vá para o mundo das drogas, o mundo do crime. Olha, tem jeito para tudo. Basta a gente querer e se dedicar, se doar para isso. E a gente recebe em contrapartida não só a satisfação, mas o reconhecimento da população. É só isso que a gente quer. A gente escuta em todo o Brasil que todas as prefeituras têm um problema financeiro de caixa muito grande. E Maracajá, hoje, na tua gestão? Os municípios são reflexo da população. Nós estamos numa economia capitalista em que quem tem valor é quem tem dinheiro. E quem ganha dinheiro é quem vende o dinheiro, não é mais quem produz. Então, é evidente que nós temos também problemas no município, mas todos têm na sua casa. Como é que você faz? Você administra a dívida sem, contudo, deixar de sustentar a família, sem deixar de dar estudo para os filhos, sem deixar de dar a saúde e a segurança. É exatamente o que eu faço. O que um empresário faz na sua empresa? Ele administra a dívida, mas ele não descuida do investimento,
e também do ganho. Nós precisamos dar um ganho para a sociedade, emancipar esse povo, tirar eles da miséria, não só da miséria material, mas da miséria de sonhar, de acreditar, de saber que ele tem força para mudar a realidade e não esperar que o governo venha fazer. Não, o governo é alguém que quer que a sociedade trabalhe mais para ele cobrar mais imposto. Por outro lado, a sociedade quer eleger um governo que resolva os seus problemas. Não dá, essa conta não fecha. Tem que interagir. Nós temos que interagir e os governos precisam ser, eu diria, ocupados por pessoas que têm comprometimento com o público. E tu tens esse comprometimento com o teu povo de Maracajá? Totalmente, totalmente. Como que faz isso? Eu usei a analogia de um casamento que tem uma amante. Isso acontece porque o marido sai de casa um dia para conversar com os amigos, no outro dia ele sai para jogar um futebol, no outro ele está no bar tomando uma cerveja, no outro ele está saindo, no outro ele tem uma namorada que vira amante. Precisa haver uma fiscalização disso. A esposa deveria cuidar. Quando não é a esposa, né, e o marido não cuida, porque hoje é tudo igual. Está tudo muito misturado. O município é a mesma coisa. Nós precisamos fiscalizar os nossos atos a cada dia. Então, nós não podemos, por exemplo, deixar de fazer prestação de contas. É na prestação. É totalmente transparente a tua administração aqui no Maracajá? Totalmente transparente, totalmente honesta. Eu posso chegar lá hoje? Agora. Eu quero saber o seguinte, o que é que foi gasto há 3 meses atrás, Arlindo, eu quero saber o que é que foi arrecadado e o que é que foi pago. As prestações de contas nós fizemos de 2 em 2 meses. Não somente os números. Nós levamos numa mesa dessas de churrasco que fazem nas comunidades todos os documentos contábeis originais. Todas as notas, todos os contratos, todos os empenhos, 100% de transparência. E ainda eu provoco as comunidades. Olha, tenho convicção que ainda há desvio. Vocês me ajudem, fiscalizem e cuidem. Evidente que isso não se faz de um dia para o outro nessa cultura. Nós também herdamos o funcionarismo público, os servidores públicos que vinham... viciados. Eu não posso usar essa palavra, mas eu acho que vinham de viciado, outro sem trabalhar muito, quer ganhar e sem trabalhar muito. Isso aí é a tônica do funcionário público brasileiro. Eu acho que isso é uma minoria, mas dá tanta ênfase que eles acabam, eu diria, contaminando todos os servidores, e isso acaba sendo como se fosse todo o conjunto. Não é. A maioria dos servidores públicos são servidores comprometidos, com qualificação e que trabalham. Agora, existe uma parte que há quem diga que entraram por concursos não tão transparentes, com vinculação política, acabam virando cabos eleitorais, quando não candidatos e até agentes políticos, e usam das suas funções e de todo o aparato público para as suas políticas, para as suas campanhas e para os seus interesses. O que nós temos que fazer é mudar esta cultura. Como é que se faz isso? Valorizando eles e fazendo com que um fiscalize o outro. Por exemplo, nós instituímos aqui um piso salarial para todos os servidores públicos. Além do piso salarial, mais um abono de R$200 para quem não faltar e mais um de 100 para quem tenha comprometimento nas suas atividades. Ou seja, você começa a estipular metas que nós chamamos de meritocracia. Você não vai pagar menos para quem trabalha menos. Não, você vai pagar mais. Mas para quem trabalha mais e tem mais comprometimento. É o que na iniciativa privada chama-se de divisão dos lucros. E motivação. Participação dos resultados. E tem que motivar, né? Agora, deixa eu te perguntar, o município de Maracajá, um município com pouca arrecadação, o que é que sobra no final do mês para tu aplicar, para tu investir em obras? Bom, eu diria que ele fica devendo, mas você precisa ter criatividade, igual a sua casa. Você só consegue trocar o seu carro, reformar a sua casa, se você fazer um ajuste em outro gasto. O município é a mesma coisa. Tem muitos municípios, e incluo o nosso, gastando muito em algumas coisas que não tem tanta necessidade. Mas diz que na administração pública não dá para misturar. Se uma verba é para a saúde, tu não pode botar essa verba para a saúde para a educação, ou vice-versa. Como é que tu consegue fazer isso? Isso é uma meia verdade. Você também tem aquele investimento próprio do município que você pode fazer isso. Mas é projeto. Você tem que projetar. Olha, acabei de falar, minha mãe me ensinou, quem planeja a vida tem futuro, quem não planeja a vida tem destino.
Os municípios precisam fazer projetos de 4, de 5, de 10 anos. E uma conscientização que o que é melhor não é o candidato, não é o fulano de tal e não é o prefeito. No último debate que eu fiz, eu enfrentei mais 2 candidatos aqui, um candidato do PMDB e um candidato do PT. Eu confessei que eu não me achava melhor do que eles e continuo não me achando. Agora, o jeito, o modelo, nem se compara. Então, o que é melhor ou pior não são as pessoas. E tu tem convicção disso? Totalmente. O que é melhor não são as pessoas. Não vai se achar um super presidente do Brasil, um super governador. O modelo que é diferente. Se eu fosse o presidente da República, realmente, e tivesse o poder para mudar a política brasileira, eu não teria dúvida. Eu importaria todos os políticos, o modelo, a gestão do Japão, por exemplo. Nós não acabamos de importar os médicos de Cuba e não resolveram muito. Nós temos uma médica aqui de cubana no nosso município que ela é simplesmente excepcional. Ela atende 3, 5, talvez 10 vezes mais. Por causa da cultura dela lá, né? Por causa da cultura. Por que lá na Suíça não tem político desonesto, corrupto? Porque não tem povo. Agora, se o modelo político, se tem o Japão, mas tem tantos outros países, se o modelo político do Japão, se os políticos do Japão são bons, por que nós não importamos esse modelo? Nós temos que exportar aquilo que temos de valor e importar o que nós não temos. É difícil mudar essa realidade toda. Eu citei apenas que parece uma utopia, mas não é. É isso que nós devemos buscar para alcançar. Eu vim pelo acesso norte de Maracajá e está sendo pavimentado. Já estão fazendo a base para pavimentação. Aquilo ali vai custar muito dinheiro para a Prefeitura de Maracajá? É uma obra de 3 quilômetros de pavimentação, orçada em mais de 3 milhões de reais, que o município está pagando 250 mil. Como contrapartida, feito através de um ajustamento de conduta por uma empresa que explorava aqui as pedras do Morro do Maracajá, uma pedreira, explorava pedra basalto. Ora, a pedra que serviria para pavimentar as nossas estradas é a pedra que saía do morro do nosso município, destruindo as nossas estradas. E os governantes anteriores passaram 1, passaram 2, passaram 5, prometendo essa obra para a comunidade, nunca conseguiram. Bastou um prefeito que teve coragem, ou recupera o dano causado, ou simplesmente inclusive na parte ambiental. Na parte ambiental, não vai ter mais essa atividade. Ou seja, através do ajustamento de conduta, que virou lei, depois aprovado pela Câmara de Vereadores, nós temos uma empresa fazendo a obra para o município como contrapartida da exploração do mineral do município. Uma obra de mais de 3 milhões de reais, um sonho, que nós não teríamos dinheiro para fazer isso, mas o ajustamento de conduta foi feito. E aí eu pergunto, por que os outros não fizeram? Há quem diga que muitos negócios estavam envolvidos. E quanto é que vai ser a participação do município? De 3 milhões será 250 mil. E quando é que será entregue? 2 meses deve estar pronta para a comunidade. Estamos fazendo outro ajustamento na rodovia José Juvelino Costa, que liga Maracajá a Araranguá, chegando até Ilhas. Mesmo procedimento. Empresa que explora uma mina lá de argila, uma barreira, né? E também vai fazer essa obra porque explora o trânsito na rodovia do nosso município e vai fazer essa obra também por um custo abaixo daquele de custo, digamos assim. Tem criatividade. O que o prefeito não pode é fazer negócio com o bem público. Não pode fazer projetos políticos usando a máquina pública. Precisa fazer gestão. É só isso que a sociedade pede. É tão pouco. É respeito com o dinheiro que ela paga de imposto. É só isso. Quem quer fazer negócio, vai fazer com o que ele tem de capital, vai fazer na atividade dele. Política e mandato político é doação. É algo quase como voluntário, como era há décadas e décadas atrás. Eu me sinto um político como se eu estivesse trabalhando por uma PAI, por uma comissão de igreja.
voluntário. Espírito voluntário, espírito público. É isso que tem que ter e é isso que muda. E é justamente esse ideal que está mobilizando a nossa comunidade de Maracajá e fazendo acreditar nos nossos sonhos. Se nós não fizermos, ninguém vai fazer. Arlindo Rocha prometeu algumas coisas durante a campanha e está cumprindo aquelas promessas durante a campanha e principalmente, Arlindo, cumpre prazo de entrega de obras? Passo a passo. Todos os compromissos de campanha estão mantidos, reafirmados e sendo cumpridos. Alguns, evidentemente, não dependem só da nossa vontade. Por exemplo, eu preciso monitorar toda a cidade. Câmeras, monitoramento, questão de segurança. Nós estamos entre Araranguá e Criciúma e nós não temos criminalidade no nosso município, mas que vem desses municípios nós temos muito. Sim, tá? Claro. E o monitoramento da cidade depende de um convênio com o governo do Estado. Então a gente depende do governo do Estado. Tá? Verbas da União, nós dependemos de verbas da União, mas o que depende do nosso município, o que depende do prefeito, do nosso vice, da nossa equipe de gestão, passo a passo nós estamos cumprindo tudo. Eu diria além. Agora, o município de Maracajá vai ter uma grande festa. Festa do Colono. A festa do Colono é uma festa que ela não estava mais sendo realizada e foi um dos compromissos de campanha. Nós realizamos uma festa o ano passado extraordinária e vamos manter o mesmo procedimento esse ano. Uma festa simples, mas para valorizar o colono. Trazer de volta a cultura das origens. O boi de carro, eu diria, como os colonos viviam há 30, 40 anos atrás, quando colonizaram o nosso município de Maracajá. Valorizando ele, fazendo com que ele se sinta, eu não diria orgulhoso, que eu não gosto de usar essa palavra, mas satisfeito, se sinta valorizado, prestigiado pelo município. Quase 40% da arrecadação de Maracajá provém da agricultura. Então é justo que ele tenha uma homenagem, que ele tenha uma festa feita para ele, sem exploração comercial, sem atrações nacionais, que geram nada disso, que as pessoas vinham essas empresas, levavam o dinheiro do município e os colonos ficavam aí chorando. Nada disso. Um parque de diversão de graça, comida, preço de custo, 3 latas de cerveja por R$10, o churrasco com toda a salada por R$25, ou seja, tudo muito barato, acessível para valorizar o colono. E quando acontece? Acontece nos dias 20, 21 e 22 de julho, mês que vem. Estamos já preparados. O ano passado foi o primeiro ano de gestão, recebemos muita gente, nós não estávamos preparados para tanta gente, mas foi maravilhoso. Temos o apoio da Igreja Católica, participam não só as comunidades de Maracajá, mas as comunidades da paróquia da Igreja Católica de Maracajá, então envolve comunidades de Forquilinha, comunidades também de Araranguá e até comunidades de Sara, que ficam na nossa vizinhança. Uma festa maravilhosa, simples, muita segurança, podem vir, comida boa, tragam seus filhos, total segurança, venham Maracajá. E como última pergunta, eu vou perguntar para o meu amigo Arlindo, prefeito de Maracajá, qual o legado que ele gostaria de deixar para o povo de Maracajá quando ele saísse da prefeitura? Que tudo aquilo que nós acertássemos na forma de gestão, de transparência, de honestidade, de eficiência, que fosse continuado. E que as pessoas não lembrem da pessoa, do prefeito, do vice, dos vereadores, dos secretários, mas que lembrem do modelo, do jeito de administrar. É isso que muda, não são as pessoas. Nós precisamos mudar o modelo. E aí não é só o modelo da política. Nós precisamos mudar o modelo das famílias, das escolas, nós precisamos mudar muita coisa no nosso Brasil. Se deu muita liberdade a tudo, como se a felicidade das pessoas estivesse na liberdade de fazer aquilo que tem vontade. Não, a liberdade e a democracia pressupõe-se respeito às leis, respeito às regras estabelecidas e não apenas a satisfação dos seus desejos. Nós precisamos ter regras bem claras, leis que beneficiem e que protejam a população e que não explorem a população. E assim nós teremos uma sociedade muito mais justa. Precisamos iniciar isso pelas nossas famílias, pelos nossos municípios, pelo nosso lugar. E agora?
Então, reassumo o meu compromisso, não só meu, mas de toda a gestão, de fazer de Maracajá um lugar muito melhor de se viver, de dar o destino certo para o imposto arrecadado com tanto suor dos nossos contribuintes e fazer com que essa modalidade, essa maneira de gerir o nosso município possa alcançar e contaminar, no bom sentido, tantos outros municípios do Brasil que precisam disso. Perfeito. Obrigado. Somos nós que agradecemos de poder chegar a tantos lares, a tantas pessoas, levando o nosso município de Maracajá, que é um lugar excelente de se viver. Venham nos visitar. Estamos esperando todos vocês de braços abertos. Um forte abraço, meus agradecimentos e que Deus nos abençoe. Muito. Até mais.